Sejam muito bem-vindos ao Flycast News de hoje. Nós estamos aqui no Papo com Quem Entende. Eu sou o Rafa Marques, junto com a minha querida amiga Mariana Seridono. Oi, pessoal, tudo bom? E a gente trouxe um convidado super especial, que eu não vou fazer aqui grandes apresentações, vou deixar ele se apresentar. É o Gustavo Monteiro, mais conhecido como Guga. Guga, seja bem-vindo. Obrigado, Mário. Obrigado, Rafa. Seja bem-vindo. Valeu pelo convite. Bom, eu comecei a minha jornada com cibersegurança, acho que um pouco antes até de eu trabalhar formalmente com segurança da informação. Não sei se todo mundo lembra aqui, mas eu acessava o Mirk, que era um programa de bate-papo. Esse não é da minha época, Guga. E eu Nem da conheci algumas pessoas que tinham o mesmo interesse que eu na época, né? Eu tinha 14, 15 anos. E eu comecei a me interessar pelo assunto até que eu entrei na Tempest com 18, 19 e segui carreira por lá até eu finalmente migrar para prevenção à fraude. Acho que até um pouco do que aconteceu naturalmente, dessa migração de segurança de informação para prevenção à fraude. Antes era meio que tratado de uma forma em conjunto, né? Era um pouco misturado ali. E mais recentemente, né, nos últimos anos, a gente passou a desenvolver o Alarm, que era uma ferramenta que a gente coletava informações do dispositivo para tentar inferir um comportamento fraudulento. Legal, Guga. E daí quando você fala assim, né, para o nosso público de a gente produzir uma ferramenta que consegue buscar o comportamento dos usuários, né? Porque a gente traduzindo, né? A gente fala um momento cultural aqui. Esses dispositivos, a gente está falando aqui de telefones móveis, computadores, né? Dentro desse contexto, né? Telefone móvel, computador, mas hoje majoritariamente dispositivo móvel, né? Acho que em torno de 80% da nossa base vem de dispositivo móvel. A gente tem entre 160 e 170 milhões de dispositivos na base. E comportamento, na realidade, não é o que você digita ou clica, mas sim informações do seu dispositivo mesmo, né? E do comportamento de geolocalização dele. Então, se alguém, por acaso, roubar a tua conta em algum serviço, ele provavelmente vai vir de um dispositivo diferente do que o seu. Legal. E aí isso pode caracterizar um comportamento fraudulento. E aí a gente desenvolveu a ferramenta, né? Nós fizemos o spin-off da Tempest, à medida que o Alarm cresceu. E a gente, em 2023, em novembro, se eu não me engano, nós fomos adquiridos pela Serasa. Legal. E desde então, nos últimos 5, 6 meses, a gente tem trabalhado no processo de integração com a esteira de prevenção à fraude que já existia na Serasa, né? A Serasa tem investido bastante em prevenção à fraude e a ideia era que a gente viesse para compor o ecossistema de prevenção que eles já vinham criando. Muito, muito maneiro. Legal. E Guga, pensando aí nessa questão de prevenção à fraude e tudo mais, o que vocês veem, assim, quais são os golpes mais comuns que os fraudadores aplicam? Olhando para a base da gente, hoje, 60%, 70% dos golpes estão relacionados a roubo de conta. E o roubo de conta ele acontece majoritariamente por meio de phishing ou vazamento de dados. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, alguma empresa tem os dados vazados, as credenciais vazadas, e os fraudadores retestam essas credenciais em outros serviços. Como é um pouco comum a reutilização de senha, não deveria ser, mas como é um pouco comum a reutilização de senha, eles acabam tendo sucesso e conseguem acessar algumas contas por conta desse comportamento de reuso, né? O phishing ele saiu também um pouco dessa esfera de e-mail apenas, né? Então você tem hoje o phishing via SMS, via WhatsApp, né, que foi bastante utilizado de uns meses para cá, em especial para oferecer ofertas de emprego, né, side Quem nunca jobs ali. recebeu, né, uma mensagem dessa? Com remunerações Absurdas, né, absurdas, desproporcionais ao tipo e o modelo de trabalho, mas eles têm se atualizado também, né, até mesmo em rede social. A gente tinha um estudo, né, que veio até da Tempest na época, do fraudador, que a gente chamava de atendente impostor. Basicamente, você via várias pessoas nas redes sociais das marcas, dos serviços, criticando, reclamando, pedindo ajuda, e o fraudador aproveitava aquilo para se fazer de um atendente. Olha, pessoal, observem. A gente sempre comenta aqui, né, Mari, sobre esse contexto de gestão das redes sociais, em que pese, né, a gente está falando de uma ferramenta aqui
que o Guga está trazendo aqui para a gente um histórico da ferramenta dele, mas observem que o nosso comportamento online, ele reflete efetivamente sobre diversos outros serviços que nós temos, né, Sim. dentro desse ecossistema. Então, é muito importante observarem essas dicas que ele está trazendo, no sentido de se prevenir efetivamente, né, e não sofrer outros golpes. Quando você falava sobre essas ofertas de emprego, eu constantemente recebo alguns WhatsApps aí, falando: Uhum. olha, eu sou da empresa XPTO, faça alguns comentários ali em alguns empreendimentos e a gente vai te remunerar por isso. Ou então clique aqui, eu sou da Sim, empresa já recebi também. Y e a gente também vai. Não cliquem, pessoal. Isso não existe, essa oferta de emprego. Isso é mentira, como o Guga mesmo mencionou. Não existe almoço grátis, né, no fim do dia, né, Guga? E você imagina, né, Rafa? Antigamente não tinha um perfil verificado. Ah, verdade. É uma coisa razoavelmente recente. Então, como que você sabe, né, sabia na época que não se Inclusive no tratava de um... WhatsApp, né? O WhatsApp eu acho que é mais recente ainda. A gente nas redes sociais talvez até tinha essa Sim. percepção. Mas no WhatsApp, acho que é, sei lá, de 2017 ou 18 para cá que começaram essas contas verificadas, né? Pois é, então Uhum. era realmente... Houve um período que era difícil você distinguir, né, o fraudador da loja oficial, vamos dizer, do veículo oficial de comunicação, né? Mas o que a gente tem visto é isso, é roubo de conta. Claro, para alguns setores, às vezes, a fraude está mais relacionada à criação de conta, né, em especial o setor bancário, financeiro, Sim. né, até por conta de conta laranja. Então, o pessoal usa muito para fazer lavagem de dinheiro. Uhum. O Banco Central até o- tentou, né, com aquela resolução 6, fazer alguma coisa ali no formato. Falando da resolução 6, pessoal, foi uma resolução que o Banco Central soltou, dizendo que essas empresas do sistema financeiro deveriam avisar sempre que existisse um fraudador na rede. E aí Uhum. geraria um ecossistema muito interessante, inclusive. Sim. Só que eu não sei se é funcional, não sei se Um também tem essa efeito informação, rede, mas. né, dessas informações. Um efeito rede. Assim, eu sou partidário de que todas as iniciativas elas são válidas, em especial essas de compartilhamento de informação. Legal. Porque os fraudadores, eles compartilham, Sim. né, informação. E a gente precisa também unir forças para diminuir, né, as possibilidades de sucesso deles. Eu acho que o Banco Central ele foi feliz na Resolução 6 e ele também, por outro lado, ele cobrou as instituições financeiras para usarem mecanismos, né, e formas de tentar coibir ou diminuir a criação de contas laranjas, né, porque realmente ficou uma coisa bem epidêmica. Uhum. E, enfim, acho que a situação até econômica e social do Brasil ela acaba trazendo outros desafios, né? Você tinha ali o problema do Pix, que não era do Pix, mas era um problema de segurança pública, das pessoas serem assaltadas, sequestradas e serem roubadas via Pix, né? O Pix foi o meio, né? Mas o problema principal é o problema de segurança pública, porque as pessoas não podiam andar com o celular na rua. Depois você tinha a conta laranja por cooptação, que era essencialmente a pessoa te pagar 200, 300, 500 reais para você usar seus dados, para você usar sua foto, fazer sua selfie, né? E abrir uma conta e depois entregar para ele a credencial e o fraudador usar da forma que ele julgasse conveniente. Então, isso tudo é facilitado pelo contexto que a gente encontra, que a gente se encontra, né, socialmente falando. E aí, como é que você detecta uma fraude que na realidade é uma autofraude, né, de certa forma, porque a pessoa está disponibilizando informações que são delas. Existem sim mecanismos, por exemplo, olhando o dispositivo, olhando o comportamento de geolocalização. Muito legal. Mas vamos dizer assim, é um tempero a mais do que você tem em relação a outros países, por exemplo, Sim. que não passam por esse problema. Sim. Sem Ou dúvida. passam menos, né? É. E aí, o que, Guga, pensando assim, nas pessoas, né, nós, usuários aí de tantos serviços, de redes sociais, que dicas você daria, assim, para se prevenir, né? Quais cuidados a gente deveria ter ali online ou utilizando aplicativos para, de repente, não cair em algum golpe como esse? Hoje, um pouco do que a gente falou até de verificar perfis, né, que são credenciados, são verificados, não acreditar tanto em ofertas milagrosas, né? Poucas vezes elas existem. Então, não é só de emprego, mas também promoções muito, né, mirabolantes. A gente até comentou aqui, né, de perfis de lojas, né, que criam Ah, legal. perfis iguais, com o mesmo nome, você vai olhar, tem um typo ali no nome da marca, né, Pois e os é, ou preços até super criam lojas diferentes. falsas em absoluto, né? E o pior, fazem anúncio nas redes sociais, né? E as Como se pessoas fossem... compram. Né? Então a pessoa, não, pô, eu vi o anúncio, mas
Né? A É, pessoa pode anunciar qualquer esse coisa. ponto que tu trouxe é uma discussão, assim, muito interessante, né? Porque a gente parte do princípio da boa-fé, né? De que as pessoas estão no mesmo ambiente, socialmente falando, assim, em termos de acreditar e fazer as coisas certas, né? E recentemente eu observei que há uma crescente quanto a essas ofertas no âmbito de leilão, no âmbito de produtos e serviços. Então, não sei, o motoboy X te diz que vai passar na tua casa para te fazer uma entrega, só Uhum. que você não pediu nada, ele tem o teu número, ele tem o teu contato, e é estranho, porque ele vai na tua casa, ele vai com algo e. Ah, mas eu preciso tirar uma foto. Na verdade, eu não sei se vocês acompanharam, mas é uma notícia recente, inclusive, mas o golpe não é tão recente. Mas é aquela história, né? A ideia do golpe, ele vai só melhorando, né? Como o Guga mencionou. As Uhum. pessoas, eles ficam ali numa rede, eles vão melhorando. E aí, dentro do que vocês mencionavam, isso me parece, assim, que a gente, por um momento de descuido ou de não perceber efetivamente, poxa, mas ele me mandou uma mensagem, ele me entregou e Aí quando chega lá, entra a engenharia social, né? exato, ele está abrindo ali uma conta, como você trouxe. Há um tempo atrás eu pude fazer até compartilhei com a Mari essa situação. Eu pude fazer uma entrevista para uma rádio do interior e falava justamente no contexto eleitoral sobre deepfakes, Uhum. que é um contexto biométrico. A gente tem a expectativa de que, né, as pessoas não guardam referências iguais. Talvez você possa falar um pouco melhor que eu sobre esse aspecto, mas é isso que nós entendemos. Então, cada um tem ali a sua condição biométrica, né, independente. Uhum. Então, isso seria Única, né? único, singular. E aí as pessoas passaram a construir, através de inteligência artificial, alguns formatos. Então, nós tínhamos ali alguns códigos sociais dentro das famílias. Por que eu tô falando isso, né? E a gente chegava nisso, né? De tipo, poxa, como é que eu me previno? Aí eu falo pro meu pai me ligar por vídeo e me falar: olha, filho, eu estou aqui precisando, tô com o carro com o pneu furado. Porra, Uhum. mas aí não é o pai, é um vídeo É, que foi feito, Já evoluiu né? muito o golpe, né? é. Então, a gente passa para esse contexto, né, de efetivamente participar, né, infelizmente, desse momento, né, que a sociedade aproveita da evolução tecnológica em malefício da própria sociedade, né? Sem dúvida. E até pensando nesse aspecto, né, Google, acho que a gente já conversou sobre isso, falando do deepfake, né? Eu me recordo que antigamente, quando começou a ter esses testes de live, né, que é aquela, além de você fazer a autenticação da foto, né, ver se é uma pessoa viva, né? Isso que significa. Tinha casos que as pessoas colavam realmente uma foto, né, numa Sim, melancia. Se você puder contar esse. sim. É, o pessoal é bem criativo aqui, né, no Brasil, mas tem desde máscaras, né, com um buraquinho do olho, né, para a pessoa piscar e quando é o liveness ativo, né, você precisa interagir de alguma forma ali com a tela, até coisas mais absurdas, tipo uma melancia. As coisas foram evoluindo e hoje você consegue detectar certos tipos de ataque, né, Legal. que não são tão sofisticados como deepfake, né, são mais fáceis de serem executados pelos fraudadores, mas que já existe ali uma forma de detectar isso computacionalmente falando. Por exemplo, uma época os fraudadores estavam usando monitor 4K para fazer o ataque de apresentação, porque o monitor de 4K tem uma resolução muito boa, então ele, né, conseguia trazer ali algum aspecto de Similaridade, né? vida, apesar de estar na tela. Mas as coisas, né, continuaram a evoluir até que a gente chegou nos deepfakes, né? Eu acho que parte do problema ele é resolvido na captura, né, da foto, ou seja, você garantir que aquela captura ela partiu de um celular, né, de um dispositivo, ela não foi Uhum. injetada, Legal. não houve nenhum aplicativo, tipo um Manicam ou qualquer outro do tipo, que gerou aquela imagem ou que alterou aquela imagem. E a outra é você tentar identificar aspectos que não são naturais de uma pessoa. Uhum. Isso está ficando um pouco mais complexo, porque os deepfakes estão ficando muito Cada vez melhores, Sofisticado. né? verossímeis, né? Então, eu acho que é a velha e conhecida briga do gato e rato, né? Você Melhora a tecnologia, melhora e do outro lado alguém vai aprendendo a conseguir, fazer alguma coisa também e você diferente. É, precisa evoluir. a Então, tecnologia está ali, pode ser usada para o bem ou para o para o bem mal, ou para o né? mal. Então, Mas dentro do contexto de prevenção à fraude, camadas é o que historicamente traz mais Garante. resultado. Então, você eventualmente tem uma barreira ali ultrapassada, vamos falar aqui da biometria,
Então, o fraudador ele fez um ataque perfeito em termos de deepfake ou qualquer outra técnica, ele passou da biometria. Mas a ideia é que em uma outra camada Legal, ele não passe. legal. Então você vai criando. Isso vem um pouco do conceito de segurança da informação mesmo, de você ter ali uma cebola, né? E você ter essas camadas de proteção. Né? Acho que segurança da informação ele tem um aspecto mais defensivo, né? Do que prevenção à fraude tinha até. Né? Você tinha conceitos até militares em segurança da informação. Né? Você tem a DMZ, né? Que é uma zona desmilitarizada. Você tem time de ataque, time de defesa. Tem vários exercícios que simulam guerras, né? Virtuais. Então, acho que a área de segurança ela tem um pouco isso mais intrinsecamente ligado ao que eles fazem no dia a dia. Prevenção à fraude, menos, até pela responsabilidade que talvez tenha sido mais delegada no início de ser pró-negócio, né? Então, tipo, o cara no e-commerce, né? No carrinho de compra, você está barrando a conversão na última milha. Né? Você não aprova a compra na última milha, lá no clique para comprar. Essa é uma responsabilidade que começou com prevenção à fraude. E você passou e as coisas passaram a exigir um balanço disso. Porque tem a experiência do usuário também, A né, experiência, Guga? o negócio, a prevenção. Então, Isso tem é um muito tripé legal. ali. Né? Então, não dava para ser só... Você ter fraude zero é razoavelmente fácil, né? Mas você vai matar o negócio, provavelmente. Então, Sem tem uma dúvida. conta para ser feita. Recentemente, a gente teve um convidado aqui, ele falou justamente desse contexto, né? De que a experiência do usuário, ela passa dentro da expectativa de atravessar, né? Aí ele até trouxe um contexto de um jogo, mas atravessar um caminho e conseguir chegar do outro lado sem fricção, o usuário. Sim. E aí, quando a gente pensa nesse contexto, né? Porque, querendo ou não, o fraudador, ele se passa para um usuário, quais seriam essas alternativas, que é o que você trouxe, né? As outras camadas que impossibilitariam ou que dificultariam esse Sim. acesso indevido. Então, acho que isso é muito legal para trazer a vocês uma expectativa de que nada é como a gente imagina, assim, a gente observa ali, né? Existem diversos outros serviços sendo elaborados, diversas mentes pensantes, né? Quando a gente pensa, inclusive no contexto do sistema financeiro, por exemplo, ali, né? Tipo, esses aplicativos, essas carteiras digitais, o formato, né? Como você trouxe aqui, de uma gestão de crise, uma prevenção à fraude, segurança da informação, as questões técnicas efetivas para que tudo aquilo permaneça, né? Se a gente tiver um ataque de excesso de solicitação de serviço, por exemplo, né? Para que se mantenha fora, e aí de alguma outra forma se possa ter uma fraude, tudo isso já foi pensado minimamente e qualificado para se disponibilizar. Então, vocês não, assim, lógico, a gente não vai falar assim, risco zero. Não existe, né? Tudo tem um risco. E isso, inclusive, a companhia acredita e assume. Mas a gente precisa observar quais nos transmitem uma maior transparência. Eu acho que é isso hoje, né, Guga? Sim. E, inclusive, as empresas têm investido bastante, né? Eu observo que a gente até comentava sobre um estudo da Serasa, né, Mari? Se você puder falar, inclusive, sobre ele, que dentre o contexto, né, das evoluções em termos de investimento, e é por isso que eu estou dizendo tudo isso, e parece que a prevenção à fraude elevou bastante dentro desse contexto interno, né? Sim. Se eu não me engano, no estudo da Serasa, ela saiu do 5º para o 3º lugar. Né? Atrás só de marketing, de acho que CRM, algo relacionado a relacionamento com o cliente, que são, né, bem tradicionais, assim, também estão muito ligados ao negócio, né? Mas tem crescido porque e cada vez mais está convergindo, né? A fraude com o negócio. Então você não pode penalizar a experiência do usuário, porque você vai atrapalhar a conversão, você vai atrapalhar até o que os bancos e as corretoras têm chamado de principalidade, que é o seguinte: hoje em dia é muito fácil ter banco. Então você tem 10 bancos, você tem 10 corretoras, você tem 10 wallets, mas qual é a sua principal? Onde é que está o seu dinheiro? Qual é que você vai usar mais recorrentemente? E você vai usar a que tiver a melhor experiência. E prevenção à fraude é fundamental para isso. Né? Porque, em especial, nas situações em que você não acessa recorrentemente. Porque recorrentemente é muito mais fácil de eu traçar o seu perfil. Esporadicamente é mais difícil. Você acessa uma vez a cada 6 meses, pode ser que teu contexto mude. Tua geolocalização mude, teu dispositivo mude. E como é que eu te reidentifico? Como é que eu sei que, apesar do Rafa ter trocado de celular, é ele ainda? Isso é um desafio. Então,
a gente tem visto cada vez mais, e eu tenho interagido muito com o time de produto, com as pessoas de produto, que era algo que não acontecia antes. Quando eu ia numa empresa falar sobre prevenção à fraude, a gente falava com a área de prevenção à fraude. Hoje em dia eu falo com a área de produtos também, porque eles estão responsáveis, não só como área de produtos, por transformar a experiência do usuário numa experiência sem fricção, né, o mais transparente possível, né, ou seja, quando a gente fala de dispositivo, né, eu estou coletando informações que você muitas vezes não precisou da anuência, né, da coleta, porque é intrínseco ali ao funcionamento do aplicativo. Se eu passo a gerar etapas, né, dentro desse conceito de segurança, de prevenção em camadas, que vão te gerar interações e vão te gerar qualquer tipo de fricção, pode ser que eu penalize a tua experiência. Agora, isso está tudo também relacionado o risco que você quer correr. Então, você pode ser que queira correr riscos menores numa etapa e riscos maiores em outras. Um exemplo, onboarding, entrada de cliente. Houve-se uma época que, até para procurar investimentos, enfim, você mostrar ali o sucesso de uma instituição ou de um aplicativo, você tinha que dizer o tamanho da sua base. Então, sei lá, eu tenho 30 milhões de pessoas. Se eu monetizo elas ou não, é outra história. São cenas do próximo capítulo. Mas eu tenho 30 milhões de pessoas. Eu posso correr menos risco, já que eu quero, né, ter o máximo de usuários possíveis. Mas talvez para fazer uma transação, para fazer um login, eu vou ser mais chato, porque eu quero evitar o roubo de conta. Então você aumenta as camadas, ou você, né, aumenta o critério ali, tentando penalizar só o fraudador, mas que eventualmente você vai penalizar o usuário bom. Então é uma balança também nesse sentido, né? Você não... Equalizar, né, na verdade. E aí, Guga e Mari, eu até trago isso aqui, a gente faz isso sempre num contexto muito de bate-papo, né? Porque me pega muito esse contexto da prevenção à fraude e a gestão dos vieses inconscientes que podem ser gerados dentro desse contexto, né? Pensando que, a depender da situação que você coloca o indivíduo, como você falou, putz, geolocalização, a gente pode sim construir, né? Então, acho que esse também é um desafio, né, Guga, ali no dia a dia, você olhando, poxa, eu preciso fazer uma gestão efetiva do negócio, entregar para o mercado, efetivamente, onde você está inserido hoje, a possibilidade em que o meu usuário, o cliente final, passe dentro daquela jornada, utilize o serviço e tenha confiança, né, como você falou, da principalidade, ou seja, eu não estou ali com frequência, mas eu tenho confiança que o que eu faço ali está seguro. E aí eu guardo essa correlação com eu não estou taxando pessoas, entre aspas, ou criando vieses inconscientes e afastando determinado grupo ou determinadas pessoas da minha base. Isso também é importante, né? Não, e tem também, assim, tem setores que os usuários esperam essa fricção, né? Normalmente, o que envolve dinheiro, você até quer, né? Porra, eu já loguei aqui, como assim, já fiz a transferência, né? Você espera ter alguma coisa Uma a mais. resistência, lógico. Mas a ideia é que isso vá sendo cada vez mais transparente para o usuário, né? Essa questão do viés que você falou, eu acho ela muito importante e que até a análise do dispositivo, de certa forma, ela sai um pouco desse contexto, porque ela está muito atrelada ao seu comportamento de fato. Então, eu sempre falo que a gente tem uma relação simbiótica hoje com o dispositivo, né? Você sai de casa sem a carteira, sem a camisa, sem o tênis, você não sai sem o celular. O celular é o seu lastro na internet. Eu consigo saber, se eu tivesse acesso a todos os aplicativos, eu conseguiria traçar a tua rotina de um dia inteiro. Quando você saiu de casa, quando você chegou no trabalho, quando você comeu, quando você pediu um Uber, sabe? Quando você foi na academia, eventualmente quando você reservou um pacote de viagem. Então, é o teu contexto. É o teu contexto. Se o teu contexto mudou, eu tenho que ser capaz de entender que ele mudou e que não foi uma coisa pontual. Agora, se foi uma coisa pontual, eu também tenho que te dar mecanismos de provar que você é você. Legal. E aí Um entra exemplo, né, Guga, nessas de camadas. uma viagem, né? Então eu tô sempre, sei lá, tô aqui no Brasil, faço as transações com o meu aplicativo do banco, sento no Brasil, de repente aparece lá que eu tô lá na Alemanha, né? Sim.
Então acende uma luzinha, só que isso não significa que não sou eu, né? Não Então eu significa. preciso ter outras formas de chegar É. nesse objetivo de autenticar, que eu sou, enfim, a dona daquele Exato. aplicativo, daquela E conta. vai depender do apetite de risco do aplicativo, da Uhum, instituição que você está interagindo. Então, sei lá, se para ela não é tolerável 100% que você esteja fora do Brasil, uhum, mas que em algum momento vai acontecer uma transação fora do Brasil, ela vai te dar uma outra chance de você provar que você é você. Então, sei lá, ela vai pedir uma biometria, uhum, uma confirmação por e-mail, o que quer que seja. Ela vai criar uma outra camada que vai derivar você para um fluxo que você vai mostrar que você é você mesmo. Ou sei lá, banco digital, né? A gente tinha muito esse desafio de não ter agência. Então, você troca o celular. Como é que você prova que você é você mesmo, apesar da troca do celular? Você trocou, mas eu preciso entrar no banco. Como é que eu vou uhum. fazer? Né? Antigamente você ia na agência, você falava com o gerente, né? Sim, Ou ia no caixa eletrônico, fazia ali fazer a o processo autenticação ali. e resolvia. Agora, não. Então você vai olhar para o contexto do usuário. Então, pô, o Rafa mudou o dispositivo, mudou. O Mário mudou, mudou. Mas ela ainda está dentro daquele comportamento de geolocalização. Tem alguns aspectos desse novo dispositivo que são parecidos com o anterior, que, a meu ver, pode ser ela. Aí você pode combinar com outro fator de autenticação ou de verificação, uma biometria, algo do tipo, e você libera. Legal. Então, você tem que construir esses fluxos alternativos porque nem sempre o usuário vai estar no caminho feliz e perfeito. Né? Então, Eu digo isso porque e foi intencional, inclusive, porque, essa correlação entre manter a segurança e garantir efetivamente uma transparência sobre como eu faço isso, lógico, você não precisa dizer com detalhes, porque como a gente falou, né, o seguro morreu de velho, Uhum, mas minimamente para que o seu usuário se sinta confortável se em algum momento ele for, recomendado a fazer essa segunda autenticação, né, porque de fato pensando em locais, em formatos de utilização, possa ser que em algum momento, tanto eu quanto você ou a Mari, a gente saia dessa rotina e vá fazer outras coisas e, de alguma maneira, isso não pode ser também, como você falou, um problema para o seu produto, sabe? Tipo, poxa, todas as vezes que eu estou numa determinada região, eu tenho dificuldade de transação com o meu banco digital. Isso eu estou dizendo banco digital porque foi o comentário que a gente trouxe aqui, mas pode ser qualquer outro tipo de serviço digital ou aplicativo. Isso é interessante, porque para nós aqui no contexto de privacidade, de gestão ética de dados e toda essa visão, me parece que em algum momento, assim, por um dado momento, as empresas tinham essa preocupação que você trouxe de trazer os clientes e manter uma base, né, assim, cheia, enfim, com muitas informações. E ao passo que a Lei Geral de Proteção de Dados chegou, aí todo uhum, mundo falou: "Putz, agora o que que eu faço com isso, né? Putz, eu tenho um problema aqui". uhum. Só que eles esqueceram que, de alguma forma, aquilo chegou e nada é porque é, né, a gente precisa entender. E aí tem o contexto de gestão de fraude, por exemplo. Poxa, eu tenho isso aqui porque eu acabo fazendo uma correlação com outros lugares para poder entender esse posicionamento, esse comportamento. Mas que, de certa maneira, ele não carrega um viés ou algum tipo de preconceito em relação àquele Aquele indivíduo, né. usuário, sim, perfeito. Legal, muito legal. E até pegando esse gancho, né, que a gente falou um pouco de vieses e tudo mais, você já explicou um pouquinho pra gente essa questão da segurança em camadas, né? Mas falando especificamente do reconhecimento facial, você acha que ele é uma forma eficaz dessa autenticação? É a bala de prata? Quais são as dificuldades aí ou os benefícios, né, de você integrar isso? eu, eu sou partidário sempre das camadas, como eu falei, né? Então, bala de prata, para mim, talvez nunca aconteça. Eu acho improvável até que exista uma. Mas, para certos tipos de situações, a biometria ela protege. Ela tem um apelo também de usabilidade, né? Alto. Os tokens, lembra Pra, dos tokens, Guga? pois é. é e até em relação a um certo grupo, né? Você está mais familiarizado a É, fazer um liveness ali, né? Você tira selfie, você, Uhum, é. enfim, está muito ligado ali a essa ação, né? Talvez com um público mais velho ele tenha dificuldade. E aí quando você coloca o liveness ativo, né? Que você precisa interagir, dificulta mais um pouco. Mas eu acho que é uma boa solução, sim, mas em conjunto com outras camada. validações e outras camadas. Né? A gente tem trabalhado muito nesse conceito de biometria potencializada,
que é você associar o dispositivo à imagem. Uhum. Por conta disso que eu comentei, né? Você tem essa relação simbiótica com o dispositivo. Então, pô, se você está com o seu dispositivo e a foto é sua, né, assumindo que não teve nenhuma injeção, nenhuma adulteração no meio do caminho, então há uma chance de ser você mesmo, né? Uhum. Maior, né? Uma chance maior. Então, eu acredito sim que resolve boa parte dos problemas, outros não, mas não é demérito da solução. Uhum. É assim porque É a evolução, né, como a gente falava lá no começo, né. é como outras ferramentas e outras abordagens de prevenção à fraude também elas são falíveis, né? Então não tem nenhum demérito na biometria. Muito legal, muito legal. E agora, inclusive, tem aquele sistema, né, de bloqueio de celulares. Na verdade, os bancos, né, o governo Do federal, governo. lançou uma lei, pessoal, que efetivamente tem um aplicativo, vocês podem ligar. Depois a gente vai colocar aqui nos links do comentário para vocês poderem utilizar. Que daí as pessoas, quando perdem os celulares, Sim. podem fazer ali, tipo, os chamados, e aí meio que os bancos precisam fazer o bloqueio em conjunto de todos aqueles celulares e Uhum. contas, né? Que de certa forma traria um nível de segurança, mas é como você falou, a depender da situação, porque daí você tem que conjugar com alguém que seja de confiança para poder fazer esse contato para você. É. Talvez não seja tão efetivo E sei e lá, tem você não pior, vai né? ser mais assaltado, você vai ser sequestrado agora. Passa a ter outros problemas. É como você Porque falou, é o aí contexto social, é verdade. você vai estar protegido sempre contra certos tipos de situação, né? Outras talvez não, e não vai ser 100%, né? Então, e ainda tem um aspecto da privacidade, né, que o Rafa comentou antes. As lojas do Google e da Apple já vêm cada vez mais sendo mais criteriosas em relação à privacidade. O Uhum. Google lançou, né, um programa que é o Privacy Sandbox, que já tem datas, né, inclusive, e ele já vem fazendo efetivamente reduções de nível de informação que disponibilizam para ferramentas como de prevenção à fraude, de marketing, né, já acabaram com cookies terceiros É, para marketing, mas ao mesmo tempo eles não querem acabar com a prevenção, óbvio, né? Então eles têm escutado o mercado, a gente tem contribuído inclusive bastante com esse processo, mas o que acontece é que nós aqui, enquanto provedores de solução de prevenção à fraude, a gente vai precisar se readequar, né? Já estamos Uhum. nos readequando. Você vinha de um contexto em que, para eu saber teu endereço, você tinha que literalmente me dizer teu endereço no formulário. Hoje em dia, você não precisa me dizer. Eu sei onde você mora. sim. Né? Se você me conceder as informações, as permissões de coleta de geolocalização no aplicativo, eu vou conseguir inferir onde você mora. Né? Então, isso tudo fez com que a gente precisasse se preocupar realmente e olhar de outra forma para a privacidade. E isso agora chegou na outra ponta, que são as ferramentas de prevenção. Né? Também não só por conta da LGPD, GDPR, ou desde o Marco Civil, Uhum. né, que já vieram algumas imposições, mas isso dificulta talvez a palavra não seja nem dificultar, né, mas isso vai fazer com que prevenção à fraude seja revista. É um desafio, né? Porque assim, tudo que é novo, por si só, comporta um desafio. E olhar para a prevenção à fraude num contexto social em que as pessoas, naturalmente, não têm essa percepção de escalabilidade, né? De tipo, puxa, o quanto isso custa dentro de um processo, né? O quanto eu estou efetivamente seguro ou quais são os riscos que eu estou assumindo ao utilizar esse serviço. Porque já até disse isso, mas em alguns contextos, se você não paga por algo, o pagamento é você, são Você. seus dados, né? Exatamente. Então, é isso que você está falando, né? Quando você eleva esse nível, você passa a ter que descer um pouco mais alguns andares e ir lá falar com o pessoal de produtos. Cara, tu vai fazer desse formato? Então, esse formato impacta aqui na minha esteira, na gestão de fraude, porque daí eu não posso mais olhar para esse cenário, né? Quando a gente falava lá atrás sobre o Open Finance, não sei o quanto tu acompanhou, mas essa também foi uma discussão, né? Cadastro positivo, todos esses que chegaram, era o formato de como eu trago esse dado, porque é um dado bom, quente, de mercado, né? Uhum. E aí, quando a gente fala que é um dado bom, um dado quente, pessoal, é que as pessoas estão efetivamente utilizando, estão gerindo. Como o Guga falou, poxa, ele sabe a sua geolocalização porque tu concedeu lá quando baixou o aplicativo dele,
E aí, efetivamente, ele consegue fazer essa gestão para fazer, efetivamente, esse traqueamento para gestão de fraude. E é isso, né? Porque agora, sei lá, proíbe cookies terceiro, proíbe essa situação, proíbe essa outra front. Quais são os fronts, né? Quais são os desafios? Quais são as ferramentas, né? Hoje, pensando a nível de tecnologia, a gente teria que olhar para minimamente estar seguro ou correr menos riscos. Sim. Acho que esse é o ponto também. Pois é, e do outro lado você precisa ter uma certa garantia de que a empresa que usa esses dados, ele está usando para os fins que né, ele declarou que vai usar. E também que ele tem processos rígidos de proteção a esse dado. Né? Porque senão, pô, tem vários vazamentos aí acontecendo e teu dado vai parar em algum lugar, Sim. eventualmente. Então, tem o outro lado do o que você vai fazer mesmo, que você falou, e a perenidade desse dado no seu ambiente, ela vai existir? Quais são os critérios que você tem, por exemplo, para descarte de dados? Uhum. Legal isso. É uma discussão mais ampla. Assim, eu lembro que quando a gente começou com a Laume, vez ou outra alguém perguntava do tipo, ah, beleza, mas pô, eu vou botar meus dados aí na tua nuvem, tipo, o que é que você tem, né, Segurança. de segurança? E normalmente instituição financeira, os bancos maiores, eles têm uma sabatina assim pronta para fazer para você, para garantir que a sua nuvem é minimamente segura, ali atende a alguns padrões. Tem uma resolução, né, que a Específica do 4658 Bacen. que já diz sobre isso, né? Então, se você é um terceiro que vai utilizar um ambiente, entre aspas, em nuvem, por isso que você era sabatinado mesmo. Mas, cara, é exatamente isso. Acho muito legal tu trazer, né, dentro do contexto de produtos, prevenção à fraude, essa fala de que qual é a perenidade, qual que é o tempo necessário, porque a gente tem, e isso é do brasileiro, eu costumo dizer, a gente tem uma necessidade de guardar coisa. Quem não tem alguma coisa aí que você, um livro, vai, tu olhou na faculdade e nunca mais olhou para ele, Mas você não quer descartar. entendeu? Aí você traz para o contexto de empresa, o dado dentro da sua necessidade, né? Que hoje a gente vai começar pensando em gestão de fraude, pensando em todo o contexto, a ter que produzir dados sintéticos. Cada vez mais a gente vai ter que olhar para esse cenário para produzir um ambiente fictício, levando para o mundo real e aí depois aplicando isso na prática. Que daí talvez seja o grande mote, desafio, né? Mas é isso aí, cara. Tipo, é muito legal ouvir isso, porque de todos os projetos que eu faço, eu acho que o momento mais desafiador é quando a gente vai falar, beleza, agora como é que a gente vai produzir aqui uma política de temporalidade frente às necessidades do negócio e o que efetivamente eu preciso, eu que vou fazer com esse dado. E aí o que eu vou falar para o meu usuário final. Pô, aí a gente tem N discussões, talvez não caiba dentro desse episódio, mas é justamente a tua fala, acho super legal. Eu li um livro que se chama Identity is the New Money. É de um pesquisador inglês, se eu não me engano ele é inglês, o David Burt. E ele fala sobre isso, que tipo, na visão, até um livro antigo, assim, ele foi bem visionário na minha concepção, assim, sobre o cenário, mas ele fala disso, que eventualmente você vai ter vários perfis atrelados ao seu perfil principal. Então, você tem um Rafa que compra tênis, é um perfil, tem um Rafa que pede comida, tem um Rafa que, sei lá, compra um vinho. Só que, pô, para eu comprar um tênis, eu não preciso nada mais do que fornecer o tamanho do meu pé. Eu não preciso dar todas as outras informações que eu dou, né? Ou ele precisa saber mais do que isso. Então, a ideia dele é você descentralizar a identidade. E aí você ter como se fosse pseudônimos, né? Proxies ali para sua identidade e que você, é um pouco até talvez do conceito, de certa forma, do Open Bank, mas que você permite ali certos tipos de acesso para fins específicos e não ser tipo, eu vou dar sempre todas as informações para todo mundo. Tipo, você falou um negócio de acumulador, né? Mas o CPF, por exemplo, aqui no Brasil é completamente banalizado. Né? Você vai comprar um chiclete no fiteiro, o cara pede teu CPF. Mas sabe por quê? Porque o RG, né, e aí é interessante, ele acaba tendo uma divergência em cada um dos estados da federação. Então, tu tem um RG aqui e às vezes a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, efetivamente, tipo, você é de Recife, né, também, enfim, não capta ou não localiza essa informação. Já o CPF, por ser o número da União, é um número centralizado. E aí acaba tendo essa facilidade em definir quem são as pessoas. Já se tem uma discussão sobre isso, de criar uma identidade única, ou, enfim, criar um formato, né, em que as pessoas consigam concentrar, né,
essa quantidade de documentos que nós temos, desde passaportes a afins, mas aí é o que você falou, talvez o maior risco é eventualmente uma violação, porque daí você estaria entregando tudo, porque, Tudo de como uma você falou, vez, né? putz, o cara vai aqui, daí ele vai por erro e acerto, lá no começo da nossa conversa de hoje, né? Então ele, puxa, o Rafa consome tais e tais coisas e a senha dele aqui é X. Ah, vamos testar. Só que quando você tem uma situação como essa, eu aqui, né, sem olhar profundamente para o livro, mas pensando nas coisas que já olhei, já li a respeito, talvez essa seja a grande discussão de como a gente garante a segurança e a eficácia na utilização disso, Sim. né? É bem interessante. E, Guga, entrando agora num assunto aí que está super em alta, né? Inteligência artificial. Você já vê, assim, o uso, né, até nas ferramentas ali no seu dia a dia, o uso dessa inteligência de alguma forma para aprimorar, né, essa questão da identificação, da prevenção à fraude? Sim. Não só em termos de visão computacional, né, de você conseguir extrair pedaços de imagens ou identificar pedaços, objetos ou partes, né, de uma imagem, mas também na identificação do próprio dispositivo. Então, você eventualmente atualiza o browser, atualiza o teu sistema operacional, a gente tem que ser capaz de reidentificar seu dispositivo e não gerar um novo dispositivo porque mudou algum aspecto dele. Então, a gente tem sim usado, acho que boa parte das ferramentas tem usado também. É algo que tem tido uma facilidade de uso cada vez maior, né? Acho que o ChatGPT, a grande disrupção talvez tenha sido essa de abstrair uma série de camadas para você passar a usar a inteligência artificial, né? Antes, para você usar, você tinha que necessariamente Saber entender programar, algo, né? né? Talvez de estatística, de alguma linguagem de programação, né? Você tinha que ter um conhecimento prévio É ali. uma coisa super antiga, né? Pois Foi é, criada há muito tempo e agora, como deu esse boom, que talvez tenha sido por conta do ChatGPT, né? Todo mundo fala, nossa, né, pois uma é. criação Eu nova. gosto muito do o Miguel Nicoleles, que é um cientista brasileiro, um cara fantástico, assim, eu passei boa parte dos últimos meses ouvindo o podcast dele, estou até com os livros dele para ler. Ele que fez aquele exoesqueleto da Copa do Mundo, A né? gente citou ele no nosso último episódio. E ele tem ele tem mixed feelings também em relação à inteligência artificial, né? E ele fala que, tipo, para ele é uma estatística multivetorial, acho que ele chama algo nessa linha, mas que, tipo, já existia isso, só que e ele conheceu a pessoa que chamou de inteligência artificial, eu não lembro o nome dela agora, e ele fala que, tipo, pô, ele deu esse nome, foi branding, assim, ele vai pedir dinheiro para pesquisa, ele vai dizer, então, eu tenho aqui uma estatística multivetorial, um projeto, porra, não é nada sexy. Agora, quando eu falo, eu tenho inteligência artificial, porra, né? E ele até fala, né, que nem é inteligente, muito menos artificial. É. Porque alguém é que está fazendo. Então, eu acho que a despeito de todo o hype, né, eu em parte concordo também com ele, mas a despeito disso, o ChatGPT e as outras que surgiram, né, do Google, da Microsoft, etc., eles vieram para facilitar muito. Então, é muito mais plugável, né, muito mais integrável com outras soluções e, sem dúvida, vale a pena sim usar. E, assim como do outro lado estão usando, a gente tem que usar também, acho que como potencializador, entendeu? Mal não vai fazer. E vale essa mesma regra, né? Assim como a inteligência artificial, a gente já vê várias aplicações, vários usos para melhorar a eficácia aí de processos positivos, por exemplo, né, prevenção a fraudes. Os ataques, enfim, os golpes também estão sendo potencializados, né? Como a gente começou falando lá dos deepfakes, por exemplo. Pois é. É até coisa boba, né? Você falou lá do erro de português na mensagem e tal. O fraudador hoje ele escreve melhor. Sim. Ele está usando Na uma verdade, ferramenta. Ele é mais crível, né? Ali a mensagem, ela é mais eloquente, né? É uma mensagem que se parece muito mais com uma mensagem profissional de uma empresa do que de alguém que Verdade. escreveu, porque antigamente era Você identificava por Era erro de português mesmo, era né? avacalhação, era uma coisa assim bem era grotesco. Você grotesco. olhava e dizia, não foi. Tem até uma piada, né, que um cara acho que estava numa, sei lá, numa penitenciária e ele mandou mensagem, a pessoa retornou, ligou, e aí começou aquela discussão, e daí no fim a mulher fala que estava com uma dificuldade, falou, não, desculpa, eu sou um fraudador,
Sabe assim? Tipo, e é um pouco disso, né? Assim, a gente chega num nível que é, as coisas elas passam tanto da realidade assim para o ambiente que a gente acredita que talvez até o próprio fraudador fala, não, cara, não, deixa. Que é essas ofertas de emprego, por exemplo. Pô, o cara vai no teu... Aonde que uma empresa multinacional XP, vai te pagar em dólar porque você tá com seu Instagram aberto lá e recebe... Não, não vai existir, gente. Isso não é emprego. Então, concordo com você. Eu acho que talvez... por um outro lado, também nós já temos ferramentas que detectam textos sintéticos. Isso é muito legal Uhum. para a gente que está na área de pesquisa. E às vezes você olha e começa a ter essa percepção de que as pessoas... A gente até falou disso num episódio anterior. As pessoas elas economizam cerca de 11 minutos por dia utilizando a inteligência artificial. Algumas ferramentas, né? Essa é uma pesquisa da Microsoft. E aí, enfim, daria cerca de 50 e poucos minutos por semana. Mas olhando para o contexto da pesquisa ou produção de textos, né, que é o que mais as pessoas utilizam, já se tem ferramentas também que detectam essa linguagem, que é uma linguagem Uhum. assim, sem sentimentos, né? A gente até falou sobre Mais isso engessada, mais padronizada, de né? roteirização. A gente olhou, tem até um filme depois, vale, se tu quiser ver, assim, acho que a Mari trouxe, né, um dos episódios, né, Mari? Ah, o filme que foi feito, né, a propaganda era que foi feito totalmente com inteligência artificial, né, mas assim, depois, ali quando você lê a reportagem, ele dá um disclaimer, né, que na verdade eles utilizaram mais para a parte fotográfica das Sim, imagens, dos visual. personagens. Eu não vou me lembrar agora do nome, acho que foi no nosso segundo episódio a gente É. falou. Era um filme que se passa em Paris, enfim. E ele retrata um pouco disso e te dá essa percepção de que efetivamente é algo sintético. É. Tal qual um texto, se você pedir para ele, pô, produza tal, você olha, você lê, você fala, cara, não fica assim. Todo mundo tem um estilo de escrita, né? O advogado tem aquele formato, o cara de tecnologia tem um formato. E às vezes isso fica mais como um contexto de conselho mesmo, assim, porque às vezes a gente vai se apoiando em algumas ferramentas, né? E eu Uhum. acho que sim, a gente precisa utilizar. Mas ter essa percepção de que vai ter que ter esse segundo olhar, vai ter que revisar, vai ter que. Não tem uma bala de prata que vai garantir efetivamente que o fulaninho não é ele. Uhum. Mas a gente vai lutar aqui, vai colocar ferramentas, né? Eu me recordo desse lance de web scraping, por exemplo. Tipo, a galera fica lá raspando dado, raspando. Pô, com uma ferramenta de inteligência artificial você consegue ter mais facilidade para ficar fazendo essa análise. Mas, em contrapartida, os falsos positivos que surgem. Então, acho que tudo isso vai ter que ter também um ajuste, uma certa moderação aí. Aí, as camadas elas podem ser feitas até socialmente, como você falou, né? Tipo, vou ter um código para falar com a minha mãe, né? É uma outra camada. Então não é só mais o oi filho, bom dia, tô precisando de dinheiro. É tipo, tá, qual é a próxima camada agora para eu fazer a transferência? Porque se não aparecer eu não dou. Então, e aí entra a importância do contexto também, né? Porque até falando do que a gente estava conversando antes de começar, tem os regionalismos. Então, talvez se eu falar oi mãe, ela vai dizer não é ele. Se eu falar oi manhinha, talvez ela diga que sou eu, entendeu? Então, Verdade. tem um contexto, não é mais, não é só a seco, né, o negócio ali. Ele vai ter que entender o contexto para fazer a fraude, talvez. Agora, o fraudador ele sempre vai buscar o varejo, né? Então, talvez não valha a pena para ele essa personalização para todo mundo. Né? Ele vai fazer uma personalização para quem ele tem um ganho maior. Se para mim ele vai ter o ganho que ele teria com você, com a Mari, ele não vai personalizar. Ele vai mandar oi mãe para 50 50 mil pessoas. pessoas. E dessas 50 mil ele já tem uma conversão ali que alguém vai cair. Aí, pô, quem esperava manhinha, mamãe, beleza, velho. Vai para a próxima rodada que eu vou fazer de novo, entendeu? Mas é o custo-benefício, né? O fraudador ele é uma empresa, né? Então ele tem que pensar no ROI ali, tem coisa que não vale. Era igual a fraude do SimSwap, né? Que ele fazia a transferência do teu chip Celular. para um outro. E eles pagavam isso no começo para outros fraudadores, ou enfim, outros atores ali no ecossistema, e era 200, 300 reais. Então, tipo, ele vai fazer, por exemplo, no setor de fidelidade, ele vai fazer um SimSwap para uma conta que tem 10 pontos, que tem 1000 pontos, ele vai perder dinheiro. Ele fez, roubou os 1000 pontos, perdeu dinheiro, porque os 1000 pontos não vai dar os 200, 300 reais que ele pagou pelo SimSwap. Então, ele também tem que ter essa visão de negócio. É verdade. E quando tu traz isso, é bem legal até pra trazer para o nosso público, porque, assim,
no fim do dia, é um pouco de, entre aspas, o benefício que ele espera, né. E aí, vale vocês também não aguardarem serem comunicados, seja por alguém aqui do time do Guga, né, seja por um contato de gestão de fraude, façam a lição de casa, entrem no Registrato, né, que é uma ferramenta, né, Guga, que Sim. dá pra fazer esse acompanhamento, né. É, eu até fiz recentemente. Então Tem uns meses, na realidade, eu fiz isso. Eu vi que eu tinha conta aberta que eu não sabia nem que eu tinha concedido. Eu desfiz a boa parte delas, né? Mas eu acho que tem essas ferramentas, né? Tanto o governo federal também lançou uma para você identificar vínculo de PJ, né? CNP Com o teu, com o no teu CPF. na Acho rede que sim, sim, isso é legal. importante também. Acho que vale olhar. A própria Serasa, né? Tem os scores de crédito. Você pode bloquear a consulta ao score. Então, de certa forma, pode inibir alguém de pegar um financiamento, um empréstimo no teu nome. Tem vários mecanismos, né? Infelizmente, tem uma parte aí que você não controla, que é o que eu comentei de o que as empresas podem fazer com o teu dado. Não necessariamente de forma proposital, mas às vezes arbitrariamente, ou não arbitrária, mas você tem vazamento que pode acontecer, teu dado Vítima vai também, né, a cair, empresa eles foi como vítima. vítima e ferrou, vão usar teu dado para fazer alguma coisa, para fazer uma identidade sintética, para uma personificação, qualquer coisa. Sim. Enfim, você vai acabar tendo um problema ali, não só financeiro, né, mas às vezes de imagem, né? Alguém É. pedir Sem empréstimo dúvida. para um amigo seu, né, no WhatsApp, né? Tem aquela história do, clonaram meu WhatsApp, né? Mas não clonou, na realidade, né? Ele pegou sua foto, Uhum. porque você disponibilizou no WhatsApp para qualquer pessoa ver, ou ele roubou na rede social. Ele viu alguns contatos seus mais próximos, que eles conseguem identificar isso em várias fontes de informação, e ele se fez, né, parecer você. Mas ele não clonou o seu celular, né? Ele não Legal, hein, pegou o galera, ó. seu número e transferiu para ele, né? Não é o Isso seu é. número, né? Porque quando a pessoa fala, clonaram o meu WhatsApp. Não clonaram, o seu número está com você. Isso é legal. Ele criou uma persona, né, usando sua foto com outro número, né? Se talvez travestindo de você, mas não é você, porque não é seu número. E é legal porque, assim, quando você fala disso, né, essa fraude, né, de terceiros, e isso tem acontecido recorrentemente. É o ponto que ele trouxe sobre a gestão da imagem, né, o que a gente posta nas redes sociais, o que a gente deixa disponível para o outro, e o quanto a gente se expõe em frente àquelas pessoas que estão nos observando na rede, e dentre elas, eventualmente, pode ter aí algum tipo de fraudador. O ponto 2 é ter essa ação rápida, né, se alguma coisa dessa acontece, né, poxa, já comunicar a sua rede, comunicar os seus familiares, já deixar disponível ali nas suas redes sociais, efetivamente, que estão se passando por você, né, não Uhum. clonaram, mas que efetivamente estão se passando por você, porque você vai estancando alguns problemas que podem acontecer. E aí, depois disso, tem alguns outros passos, né? Pô, comunica a rede social, faz um Uhum. boletim de ocorrência, enfim, Denuncia aquele número, né? denuncia. Porque, assim, desde que a gente entrou, né, como o Guga falou aqui lá atrás, né? Poxa, o Marco Civil já trazia diversas situações que minimamente garantiam. Pô, foi uma lei boa para a época, pô, foi uma lei boa. Mas hoje, nós já temos aí outras medidas que efetivamente nos trazem um pouco mais de segurança, mas eu acho que o fator humano sempre é o que efetivamente acaba dando, assim, facilitando aí o trabalho dessas pessoas mal intencionadas. Eu Não, acho que sem dúvida. É bem curioso, né? Porque quando a gente trabalha com tecnologia e tudo mais, a gente pensa ali que, nossa, os golpes, né, os ataques são sempre uma coisa super estruturada. E a gente vê que, assim, engenharia social acaba sendo a base, muitas vezes, né? Esse exemplo que você deu de mandar a mensagem "Oi, mãe" para trocentas mil pessoas, é a questão do phishing, né? A gente tem phishings bem direcionados, né? Às vezes para um determinado público, para uma determinada categoria, mas para o fraudador é isso, né? Joga lá no balde e ele vai ter algum Sim. retorno. Então é curioso isso. Nesse aspecto, eu acho que houve até uma involução técnica dos fraudadores para o que existia no início das fraudes bancárias, né? Acho que antigamente a fraude ela estava muito relacionada à bancária, né? O hacker mesmo. O cara era tecnicamente muito bom, o cara Uhum. construía ferramentas e artefatos para ele conseguir fazer a fraude, era muito mais engenhoso. Depois de um tempo isso daí foi mudando, né, seja porque essas pessoas passaram a alugar essas ferramentas,
né? E veio esse conceito do fraud as a service. Mas porque outras pessoas que às vezes faziam já a fraude no mundo offline, elas identificaram no online mais um canal de venda para elas, né? Ou seja, mais um canal para ela perpetuar a fraude que ela já fazia no offline. E isso não veio junto com a evolução técnica, ou seja, também por outro lado tem um pouco aí da característica da esperteza, né? Que a gente vê em outras situações aqui fora do online também, que isso foi carregado para o online. Então, você não precisa tecnicamente fazer nada, né? Ah, pô, roubaram o meu Instagram, né? Me hackearam. Nossa, parece que foi uma coisa super, né? Mirabolante, engenhosa. E às vezes não foi, pô. Te roubaram porque tu não usa o segundo fator de identificação, porque a tua senha, a tua data de aniversário. Você usa a mesma senha em tudo. E o lembrete da senha é o teu cachorro, daí fizeram uma perguntinha lá pra você se você tinha cachorro, qual que era o nome, e aí você falou. Tem esse ponto também. E qualquer pessoa poderia ter feito, entendeu? Esse roubo de conta. Então, acho que ainda existe uma glamorização de certos tipos de fraude, como se fosse algo muito sofisticado, e não é, assim, nem desmerecendo o fraudador, porque eu acho que essa engenhosidade, ela Requer tempo, velho. E a simplicidade, às vezes, é que é o difícil, né? Então, verdade. Às vezes você olha assim, pô, é tão simples o negócio, mas é difícil chegar nesse simples também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que não tem mais essa necessidade técnica, né? De você ser o hacker, que você sabe programar, né? Que você sabe, sei lá, invadir computador. Não existe mais isso. Vocês lembram aquela situação, já encaminhando aqui, mas que deixaram em frente a uma empresa nos Estados Unidos um pendrive e, em razão disso, alguém entrando na empresa achou, conectou na rede da empresa e infectou um monte de computador. E é um pouco disso, né? Poxa, quantos avisos já devem ter chegado do time de segurança, do time de TI, não vamos colocar dispositivos estranhos. E as pessoas acabam fazendo, né? Então, acho que essa conscientização, que é o que a gente faz constantemente aqui, acho que acaba ajudando para que as pessoas tenham uma percepção de que o perigo ele está mais próximo do que eles acreditam e ele é muito mais simples, né? O cara não vem com uma Ferrari, um Porsche, vem com um Fusca, vem com um Paliozinho. É uma coisa simples. E aí, quando você não percebe, assim, por exemplo, o lance de perda de WhatsApp mesmo, WhatsApp clonado, eventualmente a maior parte deles, eles pedem às vítimas os códigos que chegam. Então, poxa, você participou indiretamente daquela situação. SimSwap, esse daqui é uma discussão, né? Porque em algumas situações dizem, né, do que eu já pude ler e estudar, assim, acaba tendo uma participação interna em determinadas operadoras, então isso é um pouco mais ajustado, um pouco mais refinado. Mas também não é alguém que construiu um código, nem alguém que colocou ali Recentemente a gente tinha aquele que estava hackeando, aquele laranjinha, me fugiu o nome, estava hackeando algumas coisas. E aí esse talvez fosse o mais mirabolante que teve aí nos últimos tempos. Mas, enfim, são situações que, quando a gente olha para a grande massa, né, essas fraudes, não são fraudes tão elaboradas. Até um dia desse, aquele e-mail do príncipe nigeriano. Ah, verdade, que deixa um testamento. Né? Eu recebi esse aí. Você passou quantos anos rodando por aí? Eu achei que era verdade, porque é da minha origem, não é? O cara fala, porra, não é possível que esse cara não achou ninguém, né, pra herdeiro. Ajudar ele, né? Mas tinha isso, tinha das fotos, né, que você recebeu, vocês estão lhe traindo, CEO, né? Geralmente é do CEO, essas aí bati, já tava no jurídico, já recebi dessas, assim, olha, o fulano, e aí eles colocam o nome certo, o e-mail certo, temos uma foto dele com a fulana. Você fala, cara, olha o nível. Pois é, eles são espertos de usar os gatilhos certos, né, para a pessoa clicar ali. Curiosidade. E aí tem também esse aspecto mais social, né, de, vou receber uma bolada aqui, então eu vou até... Você nunca acha que vai cair, né? Não sei se vocês já viram um vídeo do cara que está tentando enganar o fraudador e ele digita o código lá do WhatsApp. Não sei se vocês já viram no Instagram. O cara fala, assim, não, ganha uma rifa, tá certo. Tá. Aí ele bota no Viva Voz e alguém filmando. Aí o cara fala assim, não, então, eu vou passar um código, que é o código da rifa, você só me confirma para saber se você ganhou. Aí o cara, não, tá bom, fala aí. Aí apareceu lá o segundo fator de autenticação no WhatsApp. Aí ele pegou e falou o código certo. Aí quando ele falou, de repente deslogou o WhatsApp dele. Ele, Pô, o cara caiu ao vivo, né? Entendeu? Pois é. E tem dessas também, ainda desse contexto de contas de laranja, grupos de
de Telegram com diversas dessas contas, assim, tipo, o pessoal vendendo contas de Uhum. laranja. Então, assim, pessoal, façam um dever de casa. Tem alguns sites, a gente vai até deixar também nos comentários para você pesquisar se os seus e-mails foram fraudados. Enfim, tem Uhum. algumas soluções também que o pessoal vende já para fazer essa análise de gestão de dados. Mas eu acho que é de suma importância também a gente ter essa percepção, né? Para além do que as empresas já fazem e tentam minimamente garantir, né, ali uma gestão efetiva dos dados em termos de segurança, é importante que as pessoas também façam a lição de casa e também controlem ali minimamente as suas atividades na rede. Acho que é isso, Tem né, que ter pessoal? essa conscientização, né? Porque são coisas super simples mesmo. O pessoal em geral às vezes não tem conhecimento, né? Essa questão do WhatsApp é um exemplo clássico, né? Pessoas às vezes mais de idade, por exemplo, a minha mãe mesmo já aconteceu várias vezes de um número lá com uma foto minha, mas clonaram o seu WhatsApp. Como eles fizeram isso? Eu falo, mãe, olha, não clonaram meu WhatsApp, não é meu número, é só minha foto, né, que pegaram. Então, é super importante, né, as pessoas terem essa consciência. Mas aí já encaminhando aqui para o nosso final, Guga, a gente viu também que você estava lá na Febrabatec e tudo mais, né? O que você pode trazer, assim, quais são as tendências aí para o mundo de prevenção a fraudes, né? O que você viu aí nesse evento, ou, enfim, algum outro insight que você queira trazer? Tem se discutido muito, que já foi discutido uma época, né, mas voltou, assim como a biometria também, nos altos e baixos ali de solução da vez, biometria comportamental, que aí sim é algo relacionado ao teu uso, né, de toque, pressão do dedo, velocidade, Pô, legal. altura. Caramba. Você pega o celular, você é canhoto, destro, enfim, ele coleta várias informações para inferir se é você mesmo. Isso também ajuda certos tipos, né, de fraude. Outras não. Né? Outras pode ser que piore, como é o caso. Tipo, então você vai ser roubado, você vai ser sequestrado agora para você digitar. Né? Então, mas tem se falado bastante disso, de biometria comportamental. Eu também acredito que é mais uma camada, né, assim como todas as outras. Eu não acho que isso sozinho resolve. Mas, de novo, não é demérito ali da solução, é porque eu não acho que nenhuma sozinha resolve mesmo. Mas é o que tem se falado. Né? E a biometria tem sido muito discutida essas questões de IA, né? Uhum. Quão vai impactar, de fato, nas soluções de biometria. Então, tem outras alternativas. A biometria de voz, que também já tem sido clonada, né? Sim. Tem biometria, tem a digital, né? Você tirar uma foto das suas digitais do dedo, que aí, pô, já ajuda, porque como é que ele vai roubar as tuas digitais, né? Aí vai ser mais difícil, né? Não está no Instagram a palma da tua mão, né? Uhum. Para ele coletar. Então, mas são camadas, são aí algumas penalizam mais Operação? a operação, ou penalizam mais a experiência do usuário, outras menos. É esse balanço que você vai ter que fazer a depender do risco que você quer correr. Cara, isso é Né? muito legal. E, assim, do mesmo jeito que, só pegando um gancho que você falou, a educação, né, para as pessoas mais velhas, talvez, ou que não tem tanto contato com o digital, ela precisa haver, sim. Eu acho que, né, tem várias empresas que têm educado bastante os usuários, especialmente as instituições financeiras, né, têm feito muitas campanhas bem Campanhas, né? legais, assim, lúdicas, que ajudam, né, a esclarecer alguns pontos, mas também tem as ferramentas de prevenção à fraude que precisam criar soluções que são sem fricção. Uhum. Então, não é só criar barreira para evitar a fraude, né? O segundo fator de autenticação, ele foi criado já muito antes, até talvez desse conceito de prevenção à fraude, acho que estava mais ligado até à segurança mesmo, Uhum. e ele era uma fricção, claramente, né? Até hoje é. Sim. Resolve vários problemas? Resolve, muitos, mas penaliza a experiência do usuário. Criaram-se outros mecanismos para você poder usar ao invés do segundo fator de autenticação. Né? Não é, desde não ser só mais SMS, ser um push notification, Uhum. até a validação do dispositivo, a própria biometria. Então, então você, do lado dos fornecedores, dos criadores de ferramentas de plataforma de prevenção, também existe, não vou dizer a responsabilidade, mas a oportunidade de você criar ferramentas e mecanismos que são transparentes, né, para o usuário, que vão diminuir a fricção. Legal. E aí, quando a gente pensando assim, né?
olhando para todo esse contexto, que mensagem você acha que, poxa, seria maneira deixar aqui para a gente, para os nossos espectadores do Flycast, para a gente aqui, enquanto hosts, assim, o que você acha que seria legal Eu trazer? acho que até voltando no ponto das dicas, né? Eu acho que, e pegando um gancho dessa, às vezes, falta de sofisticação mesmo dos ataques, tem coisa que pode ser evitada de maneira mais simples, né? Você não reusar senha, atualizar teu dispositivo, criar senhas minimamente fortes ali, ou que não sejam dedutíveis. Por mais que você ache que não tem nada no meu e-mail, né, que o fraudador possa usar. Pô, ninguém quer nada no meu e-mail, mas pô, no teu e-mail pode ter uma conta de luz, pode ter uma CNH digitalizada, pode ter um extrato do banco, o cara vai olhar e vai dizer, pô, esse cara pode ser interessante para fraudar, né, pode ter foto para você fazer um deepfake, enfim. Pode ter algo que você talvez não enxergue como valioso, mas que alguém vai enxergar. Usar segundo fator de autenticação sempre que possível, né? Em especial rede social, WhatsApp, né? Não é nada hoje em dia mais tão complexo assim, as pessoas estão habituadas, né? Em instituição bancária, acho que ajudou muito a difundir esse uso. E você está sempre atento a essas ofertas mirabolantes, né? Irrecusáveis de emprego, venda de produto, né? E do lado da empresa, eu acho que além da conscientização, né, que a gente falou, continuar investindo em camadas, né? Você criar esse ecossistema de prevenção, essa esteira de prevenção que não confia em um único fator, em um único fornecedor, uma única abordagem de prevenção à fraude. Eu acho que boa parte das verticais aqui de negócio que existem hoje, em especial as financeiras, eles já estão bem tarimbados, né, em relação a isso. Eu tenho falado muito isso com o time de, pô, acho que já foi essa época para muita empresa de eu ir apresentar uma solução de prevenção à fraude e começar do básico, né? Eu nem faço mais isso hoje em dia, eu já vou direto para a prática, porque os caras já estão bem escolados, assim. E as soluções já estão mais embedadas, assim, já estão mais alocadas dentro dessa visão, né? São conceitos mais conhecidos, assim, para quem trabalha com prevenção à fraude, né? Não tem nada que não já houvesse uma discussão antes sobre aquele assunto, aquela efetividade, enfim. E eu acho que continuar com isso e outros setores da economia que não são, vamos dizer assim, tão tradicionais em investir em prevenção à fraude, por exemplo, as casas de aposta, teve a resolução agora, mais recentemente, que vai obrigar eles a ter um certo nível ali de prevenção. Comunicar com o VAF. Eles vão precisar amadurecer. Então, sim, é uma oportunidade também, né, para eles, para quem tem soluções, né, um novo mercado que se abriu aí. E provavelmente eles atingem um público que às vezes é um público que não está, por exemplo, no banco. Não é um pessoal bancarizado, mas é um pessoal que aposta, é um outro público. Muito legal, porque sabe o que essa resolução trouxe? Que é muito legal que ele fala, que tipo, a percepção que as casas de apostas vão precisar levar é, inclusive, se aquela pessoa que está utilizando aquela ferramenta, ela efetivamente tem condições. Porque daí a gente freia aqui dentro da gestão de fraude eventuais lavagens de dinheiro, por exemplo, o tráfico, ou outras pessoas que utilizavam uma pessoa dali para ficar usando esses ambientes para lavar dinheiro mesmo. E isso é muito legal, cara. Bacana. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Assim, o Flycast hoje fez um voo panorâmico frente a muitas questões. Eu acho que a gente trouxe aqui diversos pontos que eu acho que são interessantes para a sociedade, para as empresas. O Guga, pô, cara, genial, assim, gostei muito de te conhecer, cara. Prazer estar com a Mari também. Eu agradeço a audiência de todos vocês. Mari, por favor. Pessoal, agradeço aí todos vocês que estão nos acompanhando, né, que ficaram aqui com a gente nessa discussão. A gente espera que vocês tenham aí absorvido vários insights para se prevenir, né? E agradeço ao Guga também por ter aceito o nosso convite. Foi muito legal te receber aqui. Obrigada aí por toda a sua experiência, por compartilhar aqui com a gente. Valeu, eu que agradeço o convite. Valeu, cara. Um abraço para todos. Curtam, Tchau, compartilhem gente. e sigam o nosso canal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.